quero agora realçar uma outra situação que é o seguinte. E quando o acusado de um crime, de uma maneira geral, né, já réu em processo, já acusado num inquérito, como é que vocês costumam se comportar quando a pessoa que está sendo acusada ela traz um dilema humano para o teu aconselhamento? Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou em Venâncio Aires como defensor público. Na época, o Dr. Felipe Stalbicano era o delegado de polícia de Venâncio Aires. E um rapaz acusado por ter matado um outro rapaz no interior do município a pauladas. E eu vejo a narrativa dos fatos, a investigação, e percebo que o delegado, em alguns momentos, ao ler o inquérito, eu senti que o delegado tinha dúvida se ele realmente era a pessoa. Mas ele, todo o tempo, confessando, todo o tempo dando detalhes do fato, mas, ao mesmo tempo, eu senti o delegado com uma certa resistência àquela confissão. E eu pensei, o que o delegado viu que pudesse ter alertado isso? Bom, começo a estudar o processo e percebo que, no fundo, tem muitas incongruências e chamo o réu para conversar. Ele estava em liberdade e falo, tchê, eu sou um padre. Eu, como defensor público, eu tenho que saber o que aconteceu. Eu nunca peço para um réu ou para um acusado, nunca peço para ele me dizer assim, me diz a verdade. Porque tem a verdade pessoal, tem a verdade processual e tem a verdade universal. Eu só pergunto se eu não vou ter surpresas durante o processo para não passar vergonha. Exatamente, porque assim, a verdade universal é o que aconteceu. A verdade pessoal é a verdade que a pessoa encaixou numa narrativa. E a verdade processual é o que está no papel. E eu falei para ele assim, tchê, não fecha aqui. Porque olha só, tu é um cara pequeno, magro. Tu levantou um moeirão de cerca, que é uma coisa pesada. O cara que foi agredido era um cara mais forte do que tu. Ele não tinha problema contigo, nunca teve. O problema que ele tinha era com o teu irmão. Teu irmão é um cara mais alto, mais forte do que tu. Quem não tem álibi é o teu irmão. Tu tem álibi, apesar de ter confessado. Quem tem uma ficha criminal um pouco mais extensa é o teu irmão. Tu não tem nem nada. Foste tu mesmo que cometeste esse crime? E aí ele me diz o seguinte, doutor, não fui eu. Eu estou abraçando uma acusação que é para o meu irmão, porque se ele for preso, ele tem filho, ele tem esposa, ele vai ter problemas, eu sou sozinho, sou peão de distância, não tem problema nenhum. E o delegado tem que acolher o depoimento dele. Mas agora eu pergunto, assim, nesse caso concreto... Fechar o inquérito. Mas aí vem a grande pergunta, nesse caso concreto, Alberto, como é que o doutor Alberto reage? Ele aconselha o ser humano? Ele aconselha a reação dele em relação ao que está posto no processo? Ao que ele deve se comportar como ser humano? Compreende ele? Tenta mudá-lo de opinião? Como é que tu agiria nesse caso? E como é que tu orienta o teu réu, o teu acusado, o teu cliente, quando ele te justifica o porquê fez e tu precisa dialogar com ele a partir dessa narrativa que ele criou? Que pergunta delicada, hein, doutor? Né? O que eu penso, assim? Não existe advocacia sem entender antes o lado humano. Por mais que haja ali uma acusação, que tenham fatos concretos aos quais eu tenho sim que me reportar, eu preciso entender minimamente as razões pelas quais aquilo aconteceu. Esse caso que tu traz, ele é mais extremo. Ele é um caso de realmente a gente ter a comprovação e ter os motivos pessoais dele para querer assumir esse crime. Mas, em casos em geral, tá? Em que eu entendo que uma pessoa ela justifica por N motivos o porquê fez aquilo, eu volto um pouco na questão da previsibilidade, de dizer, olha, por mais que eu explique isso, nem todos esses pontos são relevantes para a gente ter um bom resultado no processo. Agora, eu também entendo que se eu não acolho essa dor dele e eu não falo, se eu não justifico de alguma forma o porquê dele ter feito aquilo, eu também vou estar falhando, porque meu trabalho, muito além de processual e técnico, ele também é representar a voz dessa pessoa. Então, qual é a regra que eu coloco? Isso não vai atrapalhar
por mais que não agregue tanto, tá ali, tá dito, é a tua razão. É teu direito que a tua verdade seja trazida para a autoridade. Sim. O que eu não posso... De não julgar a narrativa da pessoa, nesse sentido. Exato, mas claro, com cuidado para que isso também não prejudique. Eu tenho que ser racional, eu tenho que ser objetivo. Olha só, a gente tem uma situação aqui que vai te trazer uma pena de 5 anos. Agora, se eu conto isso, eu vou estar dando abertura para uma emenda na acusação, para que se possa entender outros crimes que daí derivam. Então, para mim, a minha pergunta eu não pra posso permitir que tu faça. A minha pergunta para ti é o seguinte: quando a narrativa do acusado e da pessoa que está ali no teu escritório, quando a narrativa dele fecha uma porta de defesa, fecha uma estratégia de defesa, qual é a postura que tu tens como advogado? Porque nesse caso, o que ele está querendo me dizer? Eu não posso alegar legítima defesa, porque ele está me dizendo que não foi ele que fez. Perfeito, é negativo de autoria. Ele me fechou uma porta argumentativa que eu não tinha relação com esse cara. Então, eu não tenho como alegar isso. Eu não tenho como alegar que ele se defendeu de um cara mais forte que ele. Eu não tenho como alegar, por exemplo, que ele reagiu a este cara depois de apanhar, embora ele tenha se vingado, ele agiu com violenta emoção. Perfeito. Porque já tinha apanhado 10, 15 vezes. Ele está querendo me dizer assim, ó, eu não faço parte desse processo. E eu estou conscientemente produzindo uma fraude processual aqui, mas para salvar alguém. Qual é o dilema que eu te coloco aqui? Como fazer com que haja esse acolhimento da razão dele, porque ele está tranquilo, porque ele criou uma narrativa na cabeça dele que ele está fazendo um sacrifício pelo irmão. Como tu trabalhar com isso sem julgá-lo, no aspecto humano, né? Mas ao mesmo tempo sem perder oportunidades de defesa. Porque nesse meu caso, era um júri. Perfeito. E eu vou pro júri com o quê? Porque a tua tese correta é ser negativo de autoria. Exatamente. Porém mas ele não quer que eu faça isso. Autor. É um cenário extremamente... E aí, no júri, o que eu fiz no júri? Foi dizer que ele, ao falar para os jurados e para o juiz, dissesse que não era ele e que o verdadeira pessoa ele não podia dizer, porque ele gostava dessa pessoa, e dizer que se ele fosse condenado ele aceitaria o resultado, mas não era ele. Para me dar a brecha de defendê-lo com a negativa de autoria sem prejudicar o irmão dele, que Perfeito. Ele queria realmente salvar. Muito estratégico. Mas aí, então eu acho justamente isso. A nossa função como advogado é mostrar para a pessoa, por exemplo, ele quer fazer isso, então mostrar todos os caminhos existentes. Boa. Tá? Todos, e como tu mostraste, todos os caminhos existentes, a gente não vai conseguir mudar a cabeça de ninguém, então qual é a nossa função técnica? Mostrar os caminhos e as suas consequências. Então, o que ele quer fazer? Você quer tomar este caminho? Então, vamos tomar esse caminho. Eu não tenho como... você quer, mas você não vai fazer esse caminho, não vai tomar esse aqui. Não, se ele quer este caminho, vamos trabalhar em cima deste caminho. Agora é mostrar todas as consequências. Caminhos e consequências. Você quer assumir? Então vamos trabalhar em cima desta tese para você. Eu acho fantástico. Então é mais ou menos assim. Porque a nossa função não é ali mudar e julgar e colocar as nossas concepções e o que se fosse eu, faria tal coisa. É o cliente, o que ele quer fazer, não é? Mas aí tu ficas de coração aberto que tu estás fazendo o teu trabalho, mostrando todas as consequências e o que irá acontecer. Mas sabe qual é o desafio, doutor? É a gente tratar o processo, acolhendo sim narrativas, mas sem subestimar a inteligência de quem está do outro lado também. Eu vejo que muitas vezes o advogado tem a sana de absolver a qualquer custo. Então, o que eu vou trazer focado aqui... no resultado, Eu vou absolver, só que a situação ela é inconcebível. Nitidamente, qualquer pessoa que ouvir a situação chegando da maneira como a qual o cliente está trazendo, vai optar por condená-lo no final. Então, eu também não posso ser tomado por esse espírito de não. A qualquer custo eu vou trazer. Porque isso descredibiliza não só a narrativa dele, como o meu trabalho a longo prazo. Eu tenho certeza que conforme a gente vai fazendo teses absurdas, em determinado momento o delegado, o promotor, o juiz, ele vai perceber que o que vem daqui não vem de forma credível. Então, o que me parece possível? A gente trabalha com uma tese principal, que é aquela que eu acredito que vai trazer absolvição,
e teses subsidiárias de acordo Sim. com o caminho que o processo possa ir tomando. Então, veja bem, minha tese é negativa de autoria. Se, por N motivos, se entender que foi ele, então ainda tem esse outro cenário aqui que pode conduzir a uma redução de pena. Ah, não, mas veja bem, tem tal qualificadora que não se aplica. E a previsibilidade vem nisso também.